Shalom a todos, obrigada mais uma vez por participarem do Parafraseando Raízes Hebraicas aqui no canal DMC Shalom Internacional Brasil. Sejam todos bem-vindos. Como vocês sabem, no episódio anterior, paralelo à série que estamos estudando do pastor Diego Iguita, chamada Uma Conversa Inteligente, iniciamos outra série de estudos da Torá em que parafraseamos as citações do pastor Ferley Jacques, DMC Shalom Internacional Colômbia, com sede em Bogotá. E o título do nosso tema de hoje é a Unicidade de Yahvé, que é o título dado pelo autor desta citação. Este estudo doutrinal sobre a unicidade de Yahvé respeita e conserva o princípio exegético de que toda doutrina está alicerçada na Torá. Então vamos para a Torá, já que se uma doutrina não tem seu princípio na Torá, é como uma casa que foi edificada na areia. Recordem o que Yeshua falou desta casa que se edifica na areia. Vêm os ventos e a destrói. Ao passo que a casa que foi edificada na rocha resiste. E ele se referia à rocha como a Torá e como a ele mesmo. Assim que devemos edificar a nossa casa na rocha, que é a Torá. Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Preste muita atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra. Todos nós conhecemos este versículo. Este versículo em hebraico se pronuncia Bereshit bara Elohim Aleph Taf Hashamayim Ve'et Haaretz. Esse Aleph Taf você pode ler Et. Então ficaria Bereshit bara Elohim et Hashamayim Ve'et Haaretz. E o que significa? No princípio Elohim Aleph Taf criou os céus e a terra. Se formos para a parte gramatical, você leria no princípio Elohim criou os céus e a terra. Mas o estudo em hebraico vai além da pronúncia e da gramática, porque em hebraico a linguagem fala mais do que nós podemos ler. Em hebraico, estas letras Aleph e Taf são a primeira e a última letra do alefato hebraico. Então, assim se diz desse texto, em hebraico, Bereshit bara Elohim, e aparecem as letras Aleph e Taf. Hashamayim, que quer dizer céus, Ve'et e Haaretz, que quer dizer terra, na terra. É interessante observar essas duas letras Aleph e Taf, porque quer dizer que no princípio Elohim é Aleph e Taf, o que quer dizer que Elohim é o primeiro e o último, que criou os céus e a terra. Se tudo isso não exigisse outra parte da escritura, seria apenas a parte fonética e gramatical, porque assim se lê. No princípio criou os céus e a terra. E fim, acabou. Mas todos devemos entender que Elohim, Yahvé, é quem criou o céu e a terra e que ele é o primeiro e o último. Quem confirma estas palavras é o profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 6. O profeta Isaías prova isso que está escrito, dizendo: Assim diz Yahvé, Rei de Israel e seu Redentor. Veja que ele está dizendo várias coisas em uma só, que Yahvé é Rei de Israel, e no transcorrer das classes que vamos estudar, vamos ver mais detalhado. Então, quem é o Rei de Israel? Yahvé. E quem esperamos que venha para reinar? Yeshua. Então Israel tem dois reis? Não. Israel tem somente um rei e se chama Yahvé. Mas se esperamos Yeshua, é porque sabemos que Yeshua é Israel e é Yahvé. Então, neste versículo entendemos que, primeiro, que Yahvé é rei, segundo, que Yahvé é seu redentor e também podemos dizer salvador. Diríamos a mesma coisa, porque se você olhar para a frase em hebraico, seu salvador, você diria a expressão eu sou Yeshua. Porque quando você diz que Yahvé é Salvador, você está dizendo que Yahvé é Yeshua. Isso significa que Yeshua é a salvação. Então, por que disse seu Redentor e não Yahvé Redentor? Porque se você abrir sua Bíblia, em Atos capítulo 5, versículo 31, diz: Este, Elohim, com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Porque está escrito que deve ser dado a Israel. Por isso foi dito que Yahvé é rei de Israel e que Yahvé é o redentor de Israel. E o que mais diz o texto? Yahvé dos exércitos, ou seja, é que ele ordena e comanda o exército que cuida do seu povo Israel, o que protege Israel. Então ele continua dizendo, eu sou o primeiro e o último, ou seja, em hebraico ele é o Aleph Taf, este é Yahvé.
Mas vamos fazer um exercício para termos isso muito claro, para podermos continuar estudando. Quem é o rei de Israel? É Yahvé. E quem vem reinar? Yeshua. Então Yeshua, quem é? É Yahvé. E quem é o Redentor de Israel? Yahvé. E quem foi no madeiro? Yeshua. E quem é Yeshua? Yahvé. Quem é o primeiro e o último? Yahvé. Então, eu sou o primeiro e o último. E disse, fora de mim não existe Elohim. Portanto, pode haver muitos na terra que se dizem Elohim, mas Elohim só existe um, e é Yahvé, o que é o primeiro e o último. Então, quando acreditamos que existe um Yahvé grande e um Yahvé pequeno, e que no princípio da criação, quando ele criou tudo, ele colocou seu filho consigo mesmo, e lá ambos, pai e filho, estavam, Yahvé e Yeshua, veja o que diz o profeta a respeito em Isaías capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas. A quem ele está falando? Ao povo. Que povo? A Israel. É muito importante entender isso. Ele estava dizendo para Israel. E aqui tem um princípio de usurpação. Muitos tentam usurpar o que pertence a Israel, dizendo que os mandamentos e a Torá são para os judeus. Não, Senhor. Isso foi dito para Israel. Então, o que foi dito? Vocês são minhas testemunhas. Isso não foi dito para nenhuma denominação. E se vocês são israelitas, vocês são testemunhas de Yahvé, e vocês testificam guardando os mandamentos e honrando-o. Vocês são as minhas testemunhas, diz Yahvé, e meu servo a quem escolhi. Declara quem? Yahvé, meu servo, que eu escolhi. Qualquer um poderia dizer que ele estava se referindo a Yeshua como servo, quando que na verdade ele está dizendo que somos testemunhas e servo dele, a quem ele escolheu. Então alguém poderia ver quem? Um Deus Filho, ou um Deus pequeno, mas à medida que continuamos a ler, vimos que não é isso. Vocês são minha testemunha, diz Yahvé, e servo a quem eu escolhi, para que conheçam e creiam em mim, e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Veja o que diz, que antes de mim Deus nenhum se formou. Existiu uma deidade antes de mim? Não. E depois de mim nenhum haverá. Não existirá. Então, como podemos dizer que na eternidade Yahvé criou seu filho como uma deidade, porém menor, e o colocou ao lado dele e compartilharam tudo, se aqui está dizendo que nem antes e nem depois existirá outro Deus? Então não podemos colocar outra divindade sentada à direita do trono de Yahvé. Não, Senhor, porque isso não está dizendo a palavra. Isso não é o que Yahvé disse através do profeta. Yahvé disse através do profeta que é um só e não conhece o outro. Bendito seja o Eterno Yahvé, porque nos permite entender isso por revelação. Porque isso se entende por revelação. Quando eu penso nisso, como eu acreditava antes, digo, Pai, o Senhor é misericordioso e bom, porque me tem permitido entender isso e sair deste pensamento de ver duas deidades no trono, quando que aqui você fala como é. Eu sou Aleph Taf, o primeiro e o último. Agora vamos ao próximo texto em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Já vimos que em Bereshit o texto diz que o que criou é Aleph Taf, ou seja, que Yahvé é o primeiro e o último. E vimos que o profeta Isaías confirma isso. E nós estamos analisando desde Bereshit. Em outras palavras, por onde começamos? Desde o início, desde Gênesis. Depois passamos pela coluna e agora olhamos toda a estrutura que nos diz a mesma coisa. Então vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou Aleph Taf. Quem é Aleph Taf? Yahvé. Acabamos de verificar em Bereshit e nos confirma o profeta Isaías, está claro? Eu sou Aleph Taf, princípio e o fim, o que era e o que há de vir. Existe outro fora de Yahvé? Existe outro além do que disse que é, que era e que será e que continua sendo o mesmo?
está falando aqui do seu atributo de eternidade. Ele é onipotente. Será que existe outro onipotente ou existe outro todo-poderoso? Então, aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, segue confirmando o mesmo que em Bereshit e o que disse o profeta. Mas agora, neste momento, o texto de Apocalipse que foi dado a João, e mais à frente no versículo 17, disse: E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo... Está falando quem? Está falando João, que quando ouviu, viu quem? Ao primeiro e o último. Então ele caiu como morto, e ele, o Eterno, Yahvé, opôs sobre ele a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, ou seja, o Aleph Taf. E quem estava falando então? Yahvé, certo? Versículo 18: E o que vivo e fui morto, mas eis aqui que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui tem um entendimento tremendo, porque estamos vendo que o mesmo que desde Bereshit se disse Aleph Taf, aqui estava dizendo que é o que vive e que esteve morto. Quando eu ensinava que Yeshua era outro Deus diferente de Yahvé, eu dizia: acaso Yahvé pode morrer? Ele não morre porque ele é eterno. Então, neste momento, eu estava me fazendo de Deus. Por quê? Porque eu estava dizendo a Yahvé o que ele podia fazer e o que ele não podia fazer. Podemos dizer a quem é onipotente o que fazer e o que não fazer? Por isso é que Paulo disse: ó profundidade das riquezas, da ciência e da sabedoria de Elohim. Porque quem poderá entender a sua mente? Quem foi seu conselheiro? Quem foi que lhe deu primeiro para que tenha que compensar-lhe? Porque dele, Yahvé, e para ele são todas as coisas, para toda a eternidade. Assim disse o Rabino Shaul, o homem que foi até o terceiro céu. E se foi por sonho ou visão, não sei. Ele não explicou. E por isso disse que por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando disse estive morto, e é isso que eu quero que entendamos, ele está fazendo uma declaração para ninguém se confundir. Acaso Elohim não é eterno? Elohim é eterno. E ele disse: estive morto, mas te digo uma coisa. Qual? Eu vivo pelos séculos dos séculos. E o que quer dizer? Ainda que num corpo de homem tenha ido ao madeiro para morrer, eu sempre vivo pelos séculos dos séculos. Por isso também disse: ninguém me tira a vida, senão eu de mim mesma a dou e volto a tomar. Se não tens a capacidade em sua mente de entender que ele veio ao madeiro para no madeiro entregar sua vida para poder libertar o seu povo, para poder redimir o seu povo, e que ele vive pelos séculos dos séculos, não te aborreça, fique quieto, mas creia que Yahvé é Yeshua, e o mesmo que criou desde o começo. Este é o mesmo que foi ao madeiro. E aqui está nos dizendo que ele é o Aleph Taf e que não existe outro, porque nele todas as coisas começam, tudo tem um começo, nele todas as coisas terminam, porque não existe nada fora dele. Tudo o que existe, existe dentro dele. Por isso temos que estudar desde o começo, porque quando lemos o Brit Hadashah, para que não venhamos nos confundir com alguns textos, como quando ele olha o céu e diz Pai. Parece que ele é dois, mas advirto, vai mais fundo, volta ao começo. Temos que ir ao começo e o começo está me dizendo que ele é o mesmo. Está me dizendo que ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele pode ocupar toda a terra ao mesmo tempo e estar nos Chamaim, de tal maneira que assim como estava num corpo de um homem, ele também estava nos Chamaim, quer dizer, nos céus. Mas como o servo estava ensinando aos homens a respeitar ao que estava nos céus,
Por isso que sempre se dirigia ao que estava nos céus, para que a gente aprendesse a respeitar e a honrar ao Todo-Poderoso. Então esses princípios estão nos ensinando os textos hebraicos. E vamos ver outros textos, como o Apocalipse capítulo 2, versículo 8, que diz: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e viveu. E aqui novamente nos fala do mesmo Aleph Taf, o que estava morto e viveu. Apocalipse 21, versículo 6, e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Aleph Taf, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhes darei da fonte da água da vida. Yeshua disse, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Yeshua é Yahvé, o primeiro e o último. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Elohim, e ele será meu filho. E se o Aleph Taf, que é Yeshua, está dizendo que ele será o seu Elohim, porque ele é Yahvé. Porque a mesma Torá disse, não terá outros Elohim, outros deuses fora de mim. Então, se Yahvé é Elohim, Yeshua não vai nos aparecer dizendo que ele é o nosso Elohim, porque estaria violando o princípio que nos foi dado na Torá. Então seria um falso Messias. Mas ele mesmo, Yeshua, é Yahvé. E no versículo de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz, Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Versículo 13, Eu sou Aleph Taf, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E quem está falando? Yahvé. E está dizendo que vem logo, porque ele é Yeshua, a quem esperamos. E no versículo 14 diz, Felizes aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Felizes aqueles que guardam os seus mandamentos. Baruch Hashem.